Glória a Deus, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Vamos uma observação aqui, né? Vamos em livro de Esté, capítulo 4, versículo 6 ao 14, ao versículo 14. Você pode abrir a sua Bíblia aí no livro de Esté, no capítulo 4, versículo 6 até o 14, né? Que fala que Mardoqueu estava na praça pública, lá de Suzã, estava fazendo protesto, né? Rasgou as suas vestes ali, sinal de luto, de protesto, e coisou o povo ali para, naquela época, o protesto. O saco de cinza geralmente era com jejum, né? Fazia jejum, oração, quando o povo judeu estava querendo algo de Deus, ou quando alguma coisa de ruim estava para acontecer. No caso era sobre o decreto lá que Amã tinha dado para exterminar o povo judeu. Então ele foi para a praça pública e estava fazendo lá o seu protesto, né, um ato de protesto. Ficava na porta, né, ficava ali na porta. Isso significa que de frente ao palácio, palácio do rei, tinha uma praça na frente, né? E nessa praça onde Mardoqueu estava fazendo o protesto ali. Inclusive ele percorreu vários lugares fazendo esse protesto. E as criadas de Esté viram isso, né? E comunicaram a ela que Mardoqueu estava protestando na cidade, na praça. Então Esté mandou ali ataque ali, que era um mensageiro real ali, para saber o motivo, né? Qual o motivo que Mardoqueu estava ali na praça fazendo aquele protesto, né? Pela tradição judaica, onde a pessoa faz esse tipo de protesto porque algo de ruim estava para acontecer ou ia acontecer. Então, como Esté era judeu, também sabia disso, ela imediatamente mandou o mensageiro lá. E o mensageiro mandou um recado para ela, que era para ela falar com o rei sobre o decreto lá de Amã, né? E ela mandou o mensageiro de volta a Mardoqueu, dizendo que ela não poderia ir porque ela já estava com mais de 30 dias que não se comunicava com o rei. Quer dizer, a vida dela com conjugal dela não estava muito essas coisas, né? Não estava muito boa não, porque o rei fazia tempo que não se comunicava com ela, não falava com ela, né? Então quando o rei estava assim, ele não queria ser incomodado por ninguém, né? Até mesmo por ela. Então ela mandou avisar a Mardoqueu que não ia poder. Ela estava dizendo a Mardoqueu, se você ler numa Bíblia, por exemplo, linguagem de hoje, uma Bíblia mais atualizada, né? Na Bíblia corrigida você vai ter que ir para um dicionário bíblico, ou para outra ferramenta para você destrinchar a mensagem, né? Agora, se você pegar uma Bíblia mais, por exemplo, King James, uma Bíblia, uma linguagem mais atualizada, da Fiel, uma Bíblia mais atualizada, você vai ver que o texto fala que ela se recusou ao pedido de Mardoqueu. Ela não poderia ir porque ela estava com problema com o conjugal. O rei não se comunicava com ela fazia dias, um mês e pouco. Então ela não ia poder ajudar nesse caso, né? Então ela tava falando que ela não ia ajudar, que ela não ia poder entrar nesse negócio porque ela tava com problema em casa, né? Então, e aí Mardoqueu mandou o ataque lá de novo. Na segunda vez, primeira vez ele falou com espírito de mansidão, na segunda ele já foi mais duro na mensagem. Ele já, naquela época, não sabe se era uma carta ou se foi só a palavra mesmo de ataque, né? Porque naquela época, para se falar com o rei, tinha que escrever cartas, né? Escrever cartas, essas coisas. Inclusive Eliseu, quando foi falar com o rei Elias, tinha que levar carta, né?
Até na época de Jesus, quando Saulo foi para Damasco para prender os cristãos lá, ele teve que pedir carta, né? Então era mais ou menos assim. Aí então Esther recusou o pedido de Mardoqueu porque disse que não ia intervir, né? Como se fosse que não ia. E Mardoqueu mandou outra carta falando que ela, se ela não intervisse, ela ia ter um grande juízo aí, né? Ela não ia escapar, né? Ela nem os parentes dela. E ali já foi uma carta tipo como se é uma carta mais dura, tipo uma ameaça. Se ela não coisasse, ela ia morrer também. Então ela não ia escapar da condenação também, né? Até porque o decreto, ela era judeu e o decreto para exterminar todos os judeus, não sobrar nenhum. Então ela estava incluída aí no plano de Armã aí, de Amã, né? Então o mensageiro do ataque foi lá e mandou a mensagem para ela, falando o que Mardoqueu falou, né? Que se ela não fizesse nada, ela ia também perecer também, ela ia morrer também. E aí foi que ela pediu para que o povo jejuasse por ela 3 dias e 3 noites, né? A seu respeito ali. E ela também chamou as mensageiras para que também jejuasse durante 3 dias também. Então a gente vê no texto bíblico aqui, irmão, né? Claro que eu não quero mudar nada, não quero coisar nada, mas a observação que eu vi foi que quem lutou desde o começo foi Amã ali, Amã, ataque, né? Quer dizer, Mardoqueu ali quem lutou desde o começo ali, né? Contra o pedido ali, a condenação de Armã ali, que pediu que exterminasse todos os judeus. Então eu vejo que Mardoqueu sempre pelejou, lutou, desde o início, né? Desde o início. Inclusive ele mesmo falou que a rainha estava ali, não era porque ele mandou dizer através de ataque que a rainha estava ali, porque tinha propósito de Deus, né? Então ele mandou falar isso na segunda mensagem que ele falou para a rainha Esther, que ela tinha que intervir, ela tinha que ela não ia escapar, ela não ia escapar também. Então se ela pensava que ia salvar a vida dela, aí Mardoqueu disse que ela estava enganada, que ela não ia salvar a vida dela, que ela ia perecer também. Então foi isso mais ou menos que Mardoqueu quis dizer, quis falar para ela, né? Então ela respeitava ele, apesar dela ser rainha, ela respeitava ele, né? Então é isso daí. Essa é a observação que eu fiz, né? Que tem muitos pregadores, muitos historiadores que só fala de Esther, mas a pessoa que lutou desde o começo ali foi Mardoqueu. Inclusive, se ele não tivesse visto aquela conspiração ali contra o rei para tirar a vida do rei, que o rei teve a insônia e não dormiu, porque no outro dia seguinte o Amã já ia enforcar ele na forca, né? E quando foi na mesma noite ali, o rei não dormiu com insônia e foi ler o livro das crônicas, mandou ler o livro das crônicas. Segundo as tradições, eram os escribas que liam essa lei, né? Talvez foi um escriba que leu para ele ali, um sacerdote, alguma coisa assim. Mas não era ele mesmo que lia, né? Então ler o livro das crônicas e nela estava escrito o feito que Mardoqueu fez, que avisou antes que os dois eunucos lá não matassem o rei. Então, no dia seguinte o rei mandou Amã exaltar Mardoqueu. Mardoqueu tinha ido lá para pedir o rei para enforcar Mardoqueu, mas aí quando chegou no dia seguinte, o rei, né, mandou perguntar a Amã como faria com o homem que desejado do rei, que o rei gostava. Aí Amã pensava que era ele, né? Ele disse: não, faz isso, faz aquilo, veste real, anda no cavalo do rei, anda pela cidade e tal. A ideia, então faz isso com Mardoqueu. Aí mandou fazer com Mardoqueu. Então, através disso, da insônia do rei, foi que Mardoqueu escapou da morte, escapou de ser morto. Então, e a rainha Esther falou com o rei, mas não falou nada que ele era judeu, que Mardoqueu também era judeu e que ele era
Né? Não falou do rei também sobre isso, que Esther sabia que tinha sido Mardoqueu que tinha avisado que os homens ia matar ele, o rei Assuero. Então, Esther não falou nada para o seu esposo, o seu marido, que foi Mardoqueu quem livrou ele da morte. O rei Assuero livrou o rei Assuero da morte, avisando aos oficiais do rei que tinha 2 eunucos que estavam tramando a morte dele. Então Esther não comunicou isso ao rei. Ela fez umas coisas erradas também, porque ela não avisou o rei. Ela fez um almoço com o rei, com a mãe, e não falou nada para o rei, né? Aí fez o segundo almoço, aí demorou muito mais. Se fosse por esse almoço aí, Mardoqueu estava morto, hora dessa, tinha morrido, né? Então o rei só ficou sabendo através da insônia, através do livro das crônicas, não foi através de Esther. Esther não disse nada. A Esther ficou com medo, tinha medo do rei, porque o rei estava com 30 dias que não falava com ela, né? Qual é o casal que passa 30 dias sem falar com o outro? Se você passar 30 dias sem falar com sua esposa, ela arranja outro marido. Quando você chegar em casa, ela está até grávida de outro cara, né? O marido passa 3 dias sem falar com a mulher já comunica com as amigas: olha, meu esposo não fala mais comigo. Aí as outras amigas dizem logo assim: ah, não, ele já deve ter arranjado outra, deve estar com outra já, né? Ele já deve ter arranjado foi outra já, porque, né? Aí é mesmo, já bota na cabeça da mulher que o cara arranjou outro. Geralmente hoje em dia é assim, né? Você passar muito tempo sem dar a benevolência ali pra mulher, pro seu esposo, pra sua esposa, as amigas, os amigos já começam a dizer: ih, pois aí tem coisa errada, já arranjou outro. Então é mais ou menos assim. Ela não tinha mais confiança, mas se o rei Assuero realmente ainda gostava dela como antes. Logo no começo a Bíblia diz que ele amava ela, então, mas ela não tinha essa certeza ela, pessoalmente, né? Isso é relato da Bíblia, do livro dela. Mas ela mesma em si não tinha noção disso, se amava ou não amava. Porque a Bíblia fala uma coisa que a pessoa estava sabendo disso. A Bíblia foi escrita depois do que aconteceu o fato. Então ela não tinha essa certeza, né? Então o Amã ali para mim foi o grande destaque ali do livro de Esther. Para mim foi o foi o Mardoqueu para mim, né? Foi o grande destaque, foi o Mardoqueu, porque ele avisou a conspiração contra o rei. Ele foi responsável pela Esther tá sendo rainha lá no palácio. Ele que falou para ela não dizer a sua origem, da onde ela era, a sua naturalidade, né? De onde ela era, onde ela tinha nascido, quem era o seu povo. Então ela estava no poder ali porque graças a ele, a Mardoqueu que orientou ela como falar com o rei e não dizer a sua origem, né? Então Mardoqueu, eu creio que Deus até se comunicava com Mardoqueu. Eu creio que Mardoqueu era um homem de Deus e que Deus falava com ele. Que ele sabia das coisas, né? Sabia orientar Esther sobre as coisas. Então tem pregadores que só exalta, historiador que só exalta Esther, só fala de Esther e não fala de Mardoqueu, que é um personagem anônimo, né? Talvez pela posição dela, pelo cargo de rainha, aí por isso os historiadores, pregadores só reconhecem ela como mulher de Deus, não reconhecem Mardoqueu. Então isso é um erro, um grande equívoco, e para mim é uma mal interpretação, né? É uma mal interpretação, você só coisar um e o outro você desprezar o outro. Então, para mim, ele foi o cara que se responsabilizou, responsável pelo tudo que aconteceu ali com a rainha Esther. Claro que as coisas vêm de Deus, né? Claro que, em primeiro lugar, o plano é de Deus, mas ele teve uma participação especial em tudo que aconteceu na vida de Esther, na vida do livro ali. Então, esse é o meu parecer, esse é o meu raciocínio. Você não é obrigado a concordar, né? Ninguém é obrigado a concordar com pregação de ninguém, de pastor, de ninguém, de ministério, de igreja, de ninguém. Ninguém é obrigado a concordar com. Nós somos livres
para fazer o que a gente quer, para pegar o que a gente quer. Então essa é a minha observação pessoal. É a minha observação. Se você não concordou, o problema é seu. Até porque eu não, né, você não é obrigado a coisar esse canal. Você coisa se você quiser. Se você concordou, achou que foi de Deus, amém. Se você não achou também, amém também. Então, agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.